A sua empresa precisa de líder ou gestor? Bem-vindo ao podcast Talento, Gente, Gestão, com Edson Ferreira e Gleidson Silva. E o tema do nosso podcast de hoje é justamente este. É uma reflexão sobre esse assunto. A sua empresa precisa de líder ou de gestor? É uma ótima pergunta, não é isso, Edson? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estão nos vendo ou nos assistindo. A pergunta é ótima, Gleides. A resposta é que a gente vai ter que refletir um pouquinho, porque acredito que ela é óbvia, mas a partir da reflexão a gente pode clarear bastante coisa. Muito bem. Empresário, gestor, o ideal é começarmos a pensar sobre a resposta sob a perspectiva interna aí da sua empresa. E aí vem a curiosidade. Existe mesmo diferença entre ser líder e ser um gestor? Precisamos partir desse princípio. Quais são as características de um líder? Ou o que vai fazer com que uma pessoa seja identificada como líder, enquanto outra seja identificada como um gestor? Existem algumas características específicas? Tem algumas habilidades específicas, algum comportamento específico que caracteriza um líder, que caracteriza um gestor? Como é que eu faço? Talvez essa é uma pergunta que o empresário e o gestor têm agora, Edson. Ô Gleidson, Edson, como é que eu faço, então, olhando assim para dentro da minha empresa, para mim saber se a minha empresa está precisando de líder ou de gestor? Para mim saber se as pessoas que aqui estão e ocupam uma posição de liderança, elas são líderes ou são gestores? Pode ser que tenha surgido uma terceira pergunta ainda. É possível que a pessoa seja líder e gestora? Nossa, mas o podcast começou com uma pergunta. Cheio de perguntas? E agora está cheio de perguntas, ampliou o leque. Isso é intencional. Vamos ampliar o leque para a gente ir fechando e afunilando. Se a gente fosse elencar, o Edson, ou pelo menos começar a elencar aqui algumas das características que levam uma pessoa a realmente ter essa capacidade de liderança, qual seria a primeira característica, o Edson, que você iria elencar do seu ponto de vista? Daqui a pouco eu vou falar algumas também. Ô, Gleides, eu vou ser sucinto, eu vou radicalizar aqui um pouco e depois a gente vai cuidando das arestas. Líder vive no futuro. Gestor vive no presente. Líder direciona para onde quer chegar, aponta o objetivo e fala, vamos para lá. Gestor vai metrificando e falando, estamos caminhando no caminho certo, estamos no caminho certo. Vamos chegar lá ou não vamos chegar lá, ou vamos mais rápido ou estamos indo mais devagar. O gestor metrifica o presente para falar, ok, precisamos mudar ou não precisamos mudar. E o líder vai dizendo o tempo todo, é para lá que nós queremos ir e é para lá que nós vamos. Maravilha! E agora, se a gente quiser encerrar o podcast, já podemos. Muito obrigado! Entrando em detalhes, o líder, ele precisa ser aquela pessoa que tem a capacidade de inspirar os outros. Porque muitas vezes apenas olhar para o futuro e olhar para o futuro com a própria visão é um pouco complexo. Então, o líder é aquele cara ou é aquela cara que consegue inspirar as pessoas a olhar para esse futuro com o olhar que ela já consegue ver, com a própria percepção ali, e levar as pessoas a terem as atitudes necessárias para que realmente se construa aquele futuro. Não é nem se chega lá, mas se construa aquele futuro. Então, uma das características do líder aí é essa capacidade de realmente inspirar. Perfeito. E o gestor, eu falei aqui a palavra metrificar, o gestor já é um cara mais analítico, é um cara que olha para relatórios, é o cara que olha para gráfico, é o cara que entende a visão do líder, que pode ser ele mesmo ou não. Você perguntou, será que pode ser as duas coisas? Pode ser ele mesmo ou não, mas pode ser sim ele mesmo, e é o cara que entende o momento atual, olha para dados para dizer se precisa de algum redirecionamento ou não. E o redirecionamento vai
às vezes não, vai muitas vezes precisar do líder para, mais uma vez, inspirar as pessoas nesse redirecionamento, né? Muitas vezes o gestor pode dizer também: olha, não dá para chegar nesse objetivo do jeito que está mapeado, porque nós estamos medindo aqui e estamos vendo que não vai. Precisamos redirecionar, e junto com o líder vai redirecionar esse objetivo, para onde quer chegar, para que novamente essa mudança seja necessária com a equipe. Aí eu vou conectar outro assunto aqui, outro assunto não, mas outra linha de pensamento, que é: quando que eu preciso do líder dentro da empresa e quanto que eu preciso do gestor? Mais uma vez, na gestão de mudança, por exemplo, o papel do líder é importantíssimo, que você falou a palavra inspirar. O líder é aquele que inspira, que passa confiança, que as pessoas vão atrás dele, independente de onde ele está indo. Esse é o líder nota 10 lá. Então, o líder, no processo de mudança, é o líder que conduz o processo em relação às pessoas, enquanto o gestor, mais uma vez, metrifica para ver se a mudança está acontecendo ou não. Uma outra característica do líder é uma capacidade de comunicar-se com os outros. Tanto a comunicação um a um, quanto a comunicação em grupo. Então o líder, ele domina essa arte da comunicação verbal, não verbal. Ele domina a arte de ouvir e escutar as pessoas. Ele domina essa arte, ciência de dar feedback e de receber feedback. Porque muitas vezes nesses processos de mudança, ou mesmo no dia a dia, apesar do papel do líder ser esse papel de dar o feedback, quando você recebe também o feedback e tem realmente a capacidade de receber, e quando esse feedback, do ponto de vista do colaborador para com a empresa ou para com o líder, não é aquele feedback patrocinador, mas é um feedback demonstrando inclusive uma necessidade de realinhamento, o líder é aquele que é capaz de ouvir esse feedback, filtrar, e se realmente a percepção do colaborador ela estiver distorcida, ele ajudar nesse alinhamento, mas se a percepção ela estiver alinhada com a realidade, o líder é aquele que é capaz de tomar providências em relação àquele feedback, às vezes negativo, aquele feedback de alinhamento ali, que a equipe ou que um liderado dá. E, inclusive, sem levar para o lado pessoal. Então, além disso, é essa capacidade de ter maturidade para lidar com alguns feedbacks que nem sempre são aqueles que gostaria de ouvir. Perfeito. Isso é o papel do líder. E o casamento do líder com o gestor, ele vai resultar, por exemplo, naqueles momentos em que há uma demanda, e vamos supor que a demanda seja de algum ajuste em alguma área na empresa do ponto de vista de infraestrutura. Então o líder muitas vezes ele vai identificar essa demanda com a equipe ou pela observação, e aí ele traz essa demanda para o gestor, e o gestor é aquele que é capaz de colocar isso na ponta do lápis. Opa, quanto que vai custar esses ajustes aqui em termos de infraestrutura? Quanto que vai custar implementar esse projeto que vai garantir que a gente construa esse futuro? Ô Gleidson, Edson, vamos dar nomes para esses futuros? Vamos. Digamos que o líder ele esteja à frente de um projeto de criação de um novo produto, ou de um novo serviço, ou de um novo acesso dentro da empresa. Então já reuniu ali, já traçou ali os objetivos, já entendeu que precisa ter um projeto, já inclusive alocou os recursos necessários e as pessoas dentro daquele projeto. O gestor ele vai fazer o papel de pegar esse projeto, levar para uma planilha, levar para um software e ir acompanhando passo a passo a evolução desse projeto e já ir propondo, ó, podemos ir até aqui, opa, não podemos passar daqui, o orçamento é esse, ó, vamos reduzir aqui, acelera por esse lado. Então, enquanto o líder ele funciona como que o maestro das emoções e dos comportamentos, o gestor funciona como que o maestro dos números, o maestro dos dados,
Em relação a esse projeto específico e pontual, só mesmo para citar como exemplo. Perfeito. Agora, a pergunta, enquanto você falava, estava me perguntando aqui. Nós estamos falando de duas pessoas ou nós estamos falando de uma pessoa só? Nós estamos falando do gestor fulano e do líder ciclano, ou nós estamos falando que isso é uma pessoa só? Bom, do ponto de vista do nível médio numa empresa, do nível tático, da liderança ou do gestor de nível médio, nós estamos falando da mesma pessoa que precisa desenvolver competências de liderança e precisa desenvolver competências de gestor. Então, de liderança, nós estamos falando das competências de visão de longo prazo, nós estamos falando da competência de inspirar pessoas, nós estamos falando da competência de enxergar gente. Do gestor, nós estamos falando da competência analítica, nós estamos falando da competência de organização, de controle de processo. E da pessoa que produz isso. Então, na liderança média, eu chamo de liderança média, nós estamos falando sim da mesma pessoa que tem que ter essas duas habilidades. Porque senão fica difícil, ela não consegue desenvolver o seu trabalho ao mesmo tempo, porque ela tem que incentivar e direcionar as pessoas, mas ela tem que medir o resultado daquelas pessoas também. Quando a gente não está falando de hierarquia, a gente vai encontrar nas empresas, assim como na vida, líderes que não são gestores, mas são aquelas pessoas que naturalmente, ou talvez não naturalmente, talvez a pessoa está no processo de desenvolvimento mesmo, ela está fazendo consciente, que ela consegue assumir ali diante de um grupo aquela liderança e a condução do grupo. Ou seja, aquela pessoa que quando ela fala, todo mundo quer seguir aquilo. Quando ela fala uma coisa, o outro fala o contrário, ela pensa, não, mas fulano falou isso, tá ao contrário, eu sigo muito de cá. Então, acontece muito isso, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo da liderança, né? Então, quando a gente não está falando de hierarquia, a gente está falando de líderes que despontam em meio a um grupo. É aquele que traz ideias, aquele que comunica bem, é aquele que consegue persuadir as pessoas, tem uma linha de comunicação que consegue trazer sentido para o que ela quer fazer e por isso ela consegue persuadir as pessoas, por exemplo. Mas ela não mede nada, ela não metrifica nada. Então, num processo, por exemplo, de gestão de mudanças, essa pessoa é fundamental, porque é ela que vai influenciar as outras a aceitar melhor as mudanças que estão acontecendo numa empresa. Voltando ao nível médio de gerência ou de liderança, você vai encontrar pessoas que, não sei se elas são, mas precisam ser líderes e precisam ser gestores, porque ela tem que tratar a equipe dela como um negócio, como uma empresa. Então, ela tem que influenciar essas pessoas e ela tem que orientar essas pessoas, mas ela tem que medir o resultado da equipe dela para ver se está caminhando para onde ela quer. Quando a gente sobe no nível hierárquico e vai lá para a alta estratégia, nós também vamos encontrar líderes gestores, mas aí tem uma diferença. Já são líderes, às vezes, muito mais com aplicação de liderança mesmo, e gestores que não necessariamente produzem os dados, mas que interpretam eles. Interpretam os dados que foram produzidos ali pela equipe de nível médio, por exemplo, ou qualquer suporte analítico que ela tenha. Então, ainda assim, ela precisa de uma cabeça voltada para dados. Mas ela precisa, eu concordo que ela precisa muito mais de liderança para influenciar essas pessoas. Quanto mais você cresce na hierarquia de uma empresa, até por isso esse crescimento precisa estar muito bem mapeado. A gente sempre fala aqui em mapear competências para cada cargo. Então precisa estar muito bem mapeado para a pessoa saber, para ela sair daqui e vir aqui para esse outro nível hierárquico, ela naturalmente precisa abrir mão um pouco aqui da parte técnica, que às vezes é o dado em si, e ir para lá na parte comportamental. Ela precisa. Quanto mais ela sobe hierarquicamente, mais ela precisa liderar e menos ela precisa criar
gestão, mas ela precisa analisar a gestão. Inclusive, quando você chega lá no nível top da organização, muitas vezes você precisa ser um excelente comunicador, porque você já não fala mais só para dentro, você fala também para a sociedade. Então, comunicação, empatia, organização de ideias, essas coisas todas começam a ficar mais importantes lá em cima, que são competências de liderança, porque em determinado momento eu preciso influenciar, inclusive, a sociedade. E o líder precisa ter uma clareza, até mesmo do estilo de liderança. Existem estilos de liderança que são bem peculiares. E existe aquele estilo que é mais natural, como o Edson começou a sinalizar ali, mas é possível desenvolver e é possível até ajustar os estilos de liderança. Só para citar como exemplo, que esse é um viés, é algo que é próprio para o líder. E aqui vamos partir do pressuposto, nós estamos falando de uma única pessoa, mas que tem competências e habilidades nas duas vertentes, e consegue transitar, caminhar nas duas vertentes. E é até importante mencionar que pessoas que estão em posição estratégica dentro da empresa precisam desenvolver habilidades e competências nas duas áreas. Então você tem lá, por exemplo, o estilo de liderança autoritário. O estilo de liderança autoritário é aquele líder que a filosofia dele é assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem pouco, né, Gleides? Pronto. Tem momentos que, e dependendo do perfil da empresa, da equipe, que até precisa de uma liderança com esse perfil. Mas momentos muito específicos. O negócio ele não se sustenta de uma maneira saudável se a pessoa... note que eu coloquei duas palavras na mesma frase. Não se sustenta de uma maneira saudável por muito tempo se a pessoa tem esse estilo de liderança. Porque a tendência vai ser quem está ali dentro da empresa, ela lidar com um líder, não porque ela o respeita apenas ou principalmente, mas porque tem medo dele. Então, os resultados podem até vir, porém eles vêm a um custo muito grande. Vem uma carga muito pesada, um ambiente muito difícil de lidar nele. E aí as chances são que se os liderados eles realmente têm ali um potencial já mais desenvolvido, as chances são que se assediados pelo mercado, eles vão sair. Eles vão para um outro ambiente que também tenha liderança, mas que a liderança não seja autoritária. Que a liderança, e talvez pelas mesmas condições financeiras até, e mesmo condições de trabalho, só que com essa diferença, do estilo de liderança. Daí é importante prestarmos atenção nisso. Então, de repente, o colaborador ele vai migrar de uma empresa simplesmente porque o estilo de liderança da outra empresa ele é mais atrativo. Isso não significa ter que passar a mão na cabeça de ninguém, não estou falando disso. Mas aquela liderança participativa, por exemplo, que não deixa de acompanhar, que não deixa de usar as métricas lá apresentadas pelo gestor, mas que ouve mais as pessoas, é mais participativa, ela tende a se destacar se comparado com aquela liderança mais autoritária. Então, o olhar do líder precisa estar atento em relação a isso. Qual é o meu estilo de liderança? Então, falei aqui do estilo autoritário, dei uma sinalização para esse estilo um pouco mais participativo. Nós temos outros estilos de liderança, a gente pode até ir incluindo aqui para você ligar um alerta. E aí, falando sobre a perspectiva do gestor, o gestor ele não tem muito essa preocupação. Já te falo por quê. É porque o número, a estatística, é matemática. Então, é razão. Ou é ou não é. Entre aspas, o gestor ele não quer saber se aquele número ou o que aquele número está dizendo vai agradar ou desagradar alguém. Agora, é papel do gestor pegar esse número, pegar esses dados, pegar essa informação gerada pelo gestor e aí com a sua capacidade e com o seu estilo de liderança levar as pessoas a terem o comportamento que precisa ter para que aqueles números mudem. O problema
é que se o gestor utiliza apenas do estilo de liderança autoritário para fazer isso, as chances são que ele não consiga ter uma estrutura coesa de equipe por muito mais tempo. As chances são que as pessoas vão fazer só o arroz com feijão, só o básico, talvez até para poder agradar a pessoa ou para poder manter o emprego durante um período tal, até conseguir ali realmente ir para um outro local e para uma outra empresa. Então precisa tomar muito cuidado com isso, com o estilo de liderança. Perfeito, Gleides. Eu estou pensando aqui. Um líder excepcional, que é um gestor ruim, ele pode falir uma empresa. Um gestor excepcional, que é um líder ruim, ele pode falir uma empresa. Então, a importância dos dois é muito grande por causa disso, porque se eu não meço, eu também não sei se eu estou no caminho certo e não sei exatamente o resultado que eu estou tendo. Esse é muito papel de gestor. Mas a liderança, se ela não conduz a empresa para o próximo nível, não tem visão de longo prazo, não enxerga coisa que ninguém enxerga, o cara enxerga, e não consegue influenciar as pessoas para trazer junto, também vai ser um problema. A empresa tende a morrer ou ficar ali estagnadinho o resto da vida. Quando você fala aí desse líder mais autoritário, eu penso muito na liderança situacional. Você deu até 2 exemplos do mais flexível e o mais autoritário. A liderança situacional é você saber agir como líder dentro de uma situação específica. Então, estou pensando aqui, eu faço uma análise, uma correlação assim, não é uma correlação, né? Eu uso uma metáfora para identificar isso aí, que é o seguinte: quando que eu preciso de um líder mais autoritário? Eu lembro sempre do ex-goleiro virotécnico Leão, e tem séculos que eu não assisto futebol, né? Mas eu lembro quando eu assistia. O Leão, quando virou técnico, cara, houve uma época da vida dele em que ele virou especialista em tirar times que estavam caindo para a segunda divisão. O time tá lá, cai, não cai, lá embaixo na tabela, os caras chamam o Leão. Manda esse cara embora, traz o Leão vem cá e tira esse time da zona de rebaixamento. Isso quer dizer o quê? Essa metáfora que eu faço, esse entendimento que eu faço sobre isso. O líder autoritário é aquele líder que usa da sua autoridade para conduzir o negócio quando você ainda não tem processo e organização e quando, e às vezes você está precisando do resultado de curto prazo, aí o cara põe a mão na massa para entregar aquele resultado, ou quando você, ou junto com isso também, ou quando você tem uma equipe imatura. Quando as pessoas são imaturas, você precisa determinar como as coisas vão ser feitas e como elas vão acontecer. Isso é autoritário, aquele que não compartilha a decisão. A coisa funciona assim, ela tem que funcionar assim. Ah, mas por que você não inclui as pessoas na eleição? Porque são imaturas. Elas não têm maturidade suficiente para conseguir me dar ajuda nessa decisão. Mas aos poucos elas vão adquirindo essa maturidade. Tá? Então, o autoritário não é também às vezes mas não necessariamente aquele que é agressivo com as pessoas. Ele apenas é autoridade, ele diz assim, assim, assim. Agora, ele precisa estar esperto, por isso liderança situacional, para, à medida que essas pessoas vão construindo as suas maturidades, eu vou criando essa flexibilidade para que elas para compartilhar com elas o que é necessário compartilhar. Então, veja bem que dentro de uma empresa, ao mesmo tempo que muitas vezes você vai ser autoritário com alguém, do tipo, eu determino o que é feito, vai ser feito assim e pronto, ao mesmo tempo com outra pessoa eu sou flexível, porque ela já tem condição de tomar decisões no seu próprio dia a dia. O que não se pode abrir mão em todo esse processo é o papel de gestor. Porque, independente se eu estou sendo autoritário ou flexível, eu preciso o tempo todo estar olhando para dados para medir se está tendo o resultado que eu espero. E se não tiver, eu mudo o estilo. Dentre esses dois, ou os outros que tem, como você disse, tem outros, eu preciso mudar o estilo para conseguir o resultado que eu preciso. Então, até se eu não usar o papel de gestor, se eu não medir isso, eu não sei se eu estou sendo autoritário onde eu preciso ser autoritário, ou está errado,
eu não sei se eu estou sendo o líder mais com decisões compartilhadas e está funcionando, ou se eu preciso mudar ali. Então, a importância de ser líder e gestor está descrito nisso que eu disse aqui, acredito eu. Empresário e gestor. Se você agora está pensando assim, bacana, onde que eu me encaixo nesse momento? Eu, empresário, eu, gestor, onde que eu me encaixo nesse momento? E se esse podcast está te ajudando a alargar a visão para dentro dessa empresa e olhando assim, poxa vida, onde que aqueles gerentes, coordenadores, aquelas pessoas que estão no nível médio ali na empresa se encontram nesse momento? A maneira de você perceber isso de uma forma muito tranquila é avaliar-se. Como é que eu lido com os números? Os números da minha empresa eu lido de uma forma mais séria, estratégica, processual, metódica, periódica, inclusive, porque eu tenho acompanhamento, ou não, eu já deixo tudo na minha cabeça e vamos ver o que dá. Eu tenho os números, mas tudo na minha cabeça. Eu não tenho isso realmente em um histórico, em lançamentos, ainda que seja um lançamento básico de Excel. Responder a essa pergunta vai te mostrar que tipo de gestor que você é. Do ponto de vista da liderança, como eu conduzo os negócios, como eu conduzo projetos, como eu conduzo principalmente a minha relação com as pessoas. Vai te mostrar que tipo de líder que você está sendo. Ah, tá. E como é que eu faço, então, para me desenvolver a capacidade de liderança, desenvolver a capacidade de gestão ainda mais? Já que, de alguma forma, eu sou gestor ou líder. Não estou falando se eu sou um bom ou um mau gestor ou líder. De alguma forma, a gente é gestor ou líder. Só que se a forma que a gente está conduzindo não está nos levando ao resultado que a gente quer ou que a gente precisa, o que eu preciso desenvolver de forma que, se eu desenvolver, eu me torno um líder orientado a resultados. Eu me torno um gestor orientado a resultados. E aí eu faço esse casamento, vamos dizer, perfeito. Ah, e aí eu já te dou até um parâmetro. Um bom líder é aquele líder que é capaz de conduzir os liderados a desenvolverem a autoliderança. Então, um bom líder, quanto mais ele entende de gente, entende da parte comportamental e entende de influenciar pessoas a desenvolver a autoliderança para chegar nesse nível que o Edson está falando ali, que é sair de um nível de imaturidade e ir para um nível de maturidade tal que a equipe começa, inclusive, a ser aquela equipe autogerenciável, que é um grande sonho das empresas, né? Terem equipes autogerenciáveis. Então, quanto mais... E aqui eu não estou falando para deixar largado, porque tem um outro estilo de liderança que é o laissez-faire. E talvez a gente possa até fazer um podcast que é apenas sobre isso, sobre estilo de liderança. Então, o que acontece? Não é deixar largado, mas quanto mais você é capaz, como líder, de levar as pessoas a terem autorresponsabilidade, autoliderarem-se, fazer autogestão de si, comportamento, autogestão das tarefas no dia a dia, mais, e esses são alguns indicadores, mais você está dizendo e é revelado para você que você está aqui num nível de excelência na sua capacidade de liderar e influenciar pessoas. E, inclusive, você tem essa flexibilidade, esse jogo de cintura. Sabe a hora, e com base na situação que o Edson mencionou ali, a liderança citacional, sabe a hora de agir e o como agir. Então, você vai percebendo o impacto de uma liderança de excelência no comportamento das pessoas. E agora, você como gestor, quanto mais você desenvolve a habilidade de analisar dados, de interpretar dados, People Analytics, a parte de estatística dependendo do seu perfil de negócio, análise preditiva. Então aqui a gente está falando desde algo um pouco mais básico, que é uma planilha no Excel para ter lançado, até uma capacidade de gestão um pouco mais desenvolvida, envolvendo aqui estatística, analytics, análise preditiva. E aí, eu estou falando isso de uma forma intencional, porque nós não sabemos o tamanho do seu negócio. Então, seu negócio pode estar num nível de planilha, mas pode estar num nível de estatística, de Power BI,
Eu não sei, apesar de que o Power BI, por exemplo, ele cabe em qualquer tamanho de empresa, porque aí você vai adaptando ali para poder chegar num próximo nível e ir avançando. Então, empresário quer ou precisa desenvolver liderança, aprenda mais sobre gente, aprenda mais sobre comportamento, essa parte de análise comportamental, perfil comportamental. Aprenda mais sobre competências que são inerentes à liderança, a gente citou aqui algumas, e eu acredito que se eu fosse colocar assim na relação, a primeira é a capacidade de comunicação. Primeira, tanto a comunicação interna, que é o que o líder comunica para si, quanto a comunicação externa, o que ele comunica para a equipe dentro da empresa, o que ele comunica para a sociedade. Para mim, a primeira habilidade que o líder precisa desenvolver é essa. Uma comunicação, ela pode levar uma nação, inclusive, a entrar em guerra ou pode evitar uma guerra. Então, assim, é crucial, é básico, é essencial a capacidade e habilidade de comunicação. E em relação ao gestor, é essencial a capacidade mínima de interpretar dados que foram lançados, que talvez não é você que vai lançar, a capacidade mínima de interpretar isso e a capacidade mínima de simplificar esses dados. Muito bem, Gleidson. A gente volta num tema, que é o nosso tema, que é liderança e desenvolvimento. Porque eu vejo claramente que para o gestor, a gente tem uma gama de conteúdos que ele precisa ser treinado. E para o líder, existe uma gama de competências que ele precisa ser desenvolvido. Ah, mas como assim? Qual que é a diferença? Treinamento, geralmente, é algo que você coloca em prática de imediato. Não é que você coloca em prática, mas que você aprende a fazer e já consegue usar ali da forma que você aprendeu a fazer. Então, um treinamento de gestor, como você falou, às vezes é preciso saber usar um Excel, às vezes é preciso saber interpretar um dashboard do Power BI, ou até construir um para um gestor mais adaptado a dados, por exemplo. Geralmente você vai para um treinamento e volta e já aplica aquilo e já sai construindo dashboard, já sai montando Excel para você entender os dados que estão. Isso é treinamento, geralmente está ligado à capacidade ou competências técnicas. O desenvolvimento já é uma coisa mais de mentalidade. Então, por exemplo, para alguém passar por um processo de melhoria da sua comunicação, muitas vezes ele tem que passar por um processo de crença, de desbloqueio para que ele possa falar em público, para que ele possa conduzir uma reunião ali com 10 pessoas, onde antes ele ficava acanhado, porque, nossa, como é que eu vou falar para 10 pessoas? E a gente tem um bloqueio muito grande, quem tem esse bloqueio, que é, eles sabem mais do que eu. Como é que eu vou fazer uma apresentação para essa galera? Então, é uma coisa muito mais mental, que é mais devagar, que é o desenvolvimento para transformá-lo num líder que é mais comunicativo, que influencia mais as pessoas, que fala de uma forma que passa uma verdade no que está falando. Então, esse processo de desenvolvimento, às vezes, é mais longo. Por isso que a empresa que investe somente em treinamento para a sua equipe, ou somente em desenvolvimento, que é mais difícil ter alguém que faça só isso, ela pode estar colocando em risco o seu futuro. Que ela precisa treinar pessoas para a entrega de hoje, mas ela precisa desenvolver gente para a entrega de amanhã, a entrega do futuro. Né? E a gente sempre que vê na mídia falando as competências do futuro, o profissional do futuro, a gente está falando sempre geralmente, em competências comportamentais. E são competências comportamentais que estão muito mais ligadas aos líderes do que as competências técnicas. Geralmente, quando você para pensar em um líder que é uma referência para você, pensa aí, Gleice, num líder que é referência para você, e pensa em pelo menos 3 motivos pelos quais essa pessoa é uma referência como líder para você. Normalmente, 90% ou mais são competências comportamentais. Eu acho que esse cara aqui é um líder referência para mim porque ele tem muita empatia. Ele é um líder porque ele é muito responsável. Ele é um líder porque ele desbrava mercado. Ele é um líder porque ele influencia muita gente. Cara, o cara tem uma comunicação no palco, por exemplo, que é maravilhosa.
São sempre competências comportamentais. O primeiro humano que veio na minha mente foi o Obama, justamente por causa da comunicação, capacidade de adaptação e a capacidade de influência. Isso. Eu vou te dar um nome mais forte, posso? Que veio na minha cabeça agora? Pode. Jesus Cristo não era conhecido pela habilidade de marcenaria, né, que ele tinha. Exato. É conhecido pela habilidade da comunicação, né? Parte mais comportamental. Então, um grande líder não foi líder porque ele construía casas ou móveis de maneira excepcional, mas porque ele construía mentes de maneira excepcional, né? Tirando a divindade de lado e falando do homem, né? E esses líderes, como Obama e outros, são pessoas que construíram também mentalidades em graus diferentes, mas construíram mentalidades também. Então, esses líderes estão ligados geralmente, a competências comportamentais, que está ligado ao desenvolvimento necessário. Edson, mas tem gente que já nasce com a liderança em si. Desculpa, isso é conversa fiada, para boi dormir, como eles falam, né? Porque há pessoas que nascem com a tendência a determinadas competências de liderança, são competências comportamentais, mas uma série de outras em que elas não têm essa competência e precisa ser desenvolvida, e todas elas podem ser desenvolvidas. Então, estamos chegando nos instantes quase finais, como o Gleidson diz, então, assim, resumindo, e não quero finalizar com essa frase, mas apenas para resumir, nenhuma empresa sobrevive sem líderes, nenhuma empresa sobrevive sem gestores. Ou pelo menos elas não crescerão sem gestores e sem líderes. Isso é fato. E aí o empresário que está nos ouvindo ou nos assistindo agora pode pensar assim: já entendi que o líder e o gestor é uma única pessoa com dois papéis. Entendo que dentro da minha empresa tem pessoas que inclusive precisam exercer e até alguns já até exercem esses dois papéis. Mas Edson, Gleidson, como eu vou desenvolver ainda mais as habilidades em liderança e treinar o lado gestor de cada um? Olha para que a sua empresa precisa. Olha qual que é o momento da sua empresa agora. Porque dependendo do momento, a sua resposta vai ser desenvolver, por exemplo, a liderança autoritária. Não significa ser aquela pessoa rude. Dependendo do momento, vai ser desenvolver uma liderança mais democrática. Agora, as chances são que treinar as pessoas que estão em uma posição de influência, uma posição estratégica da empresa, em competências mínimas de gestão, isso já é para todo mundo. Então, por onde eu começo, Edson e Gleidson? Comece treinando as pessoas que estão em posição estratégica em gestão, para que elas deem conta de entregar pelo menos os dados e transformar esses dados em informações e saber interpretar esses dados que são da responsabilidade delas, ali aqueles que são responsáveis por equipes, por exemplo. Treine nisso. Ou se treine nisso, se é você que faz tudo dentro da sua empresa, se você não tem aí um time ainda de coordenadores, gerentes, etc. E desenvolva na área de liderança aquela habilidade que é necessária para o momento da sua empresa. Então, para isso, você precisa de duas coisas: entender qual que é o momento e compreender o que é que já é feito nesse aspecto. Aí dá para você tomar a decisão de começar de fazer um desenho mesmo, né, de um programa de desenvolvimento, que é esse processo. Então, se você der esses dois passos, você já vai estar à frente de muitos que não entendem a diferença entre liderar e gerir, muitos que não entendem a importância disso, muitos que não compreendem que quando você tem uma pessoa na condição, na posição estratégica e que tem isso muito bem alinhado, muitos não entendem que, estando alinhado esses dois papéis, as chances são que a empresa
ela se desenvolva ainda mais, ela consiga pegar fatias de mercado e oportunidades de mercado que outras empresas do mesmo ramo de atividade, mas não estão olhando para isso, não conseguem. Perfeito, Gleidson. Então, direto ao ponto, a gente finalizar aqui. Direto ao ponto. Uma coisa, nosso famoso direto ao ponto. Todo podcast nós temos aqui um direto ao ponto do Gleidson, um direto ao ponto do Edson. Direto ao ponto. Uma coisa que o gestor pode pôr em prática agora em direção a construir melhor essa ideia de gestor e líder dentro da empresa. Avalie os dados que você já tem e melhore. Show. Direto ao ponto do Edson aqui, então. Identifique em você uma competência que você precisa melhorar, seja ela de gestor ou seja ela de líder, mas aquela competência que seja mais crítica nesse momento e comece o processo nessa competência para que você seja o gestor e o líder que a sua empresa precisa. Maravilha! Você participou do podcast Talento, Gente e Gestão, onde hoje nós fizemos aqui um bate-bola respondendo a seguinte pergunta: você, a sua empresa, precisa de líder ou de gestor? E aprofundamos muito nesse assunto. Forte abraço e até o nosso próximo podcast com Edson Ferreira e Gleidson Silva. Nos vemos em breve, lembrando que estamos ao vivo toda segunda-feira às 7h15 da manhã no YouTube e no Instagram. Às quintas-feiras, às 7h15 da manhã, também vai outro vídeo somente no YouTube gravado. E todo o conteúdo está no Spotify para você ouvir no podcast Talento, Gente e Gestão. Forte abraço também e até a próxima.